Bom, então, para vocês já me conhecem, né? Eu sou a doutora Beatriz, eu trabalho com diástase há cerca de 8 anos. Oi, Luísa. Boa noite, gente. Boa noite. Eu trabalho com essa área de diástase há 8 anos e até comentei aqui com vocês porque aconteceu comigo. E aí eu resolvi, então, trazer esse tratamento para as mulheres, porque 99% das mulheres não sabem o que é isso. Não sabem o que é diástase, não sabem como é que trata, só sabe que tá com a barriga grande e incomodada, muitas vezes é flácida e a postura ruim, e com um tratamento que é super simples, que é uma coisa até bem simplificada, né? A técnica não é difícil, as barrigas mudam, a autoestima melhora e o resultado é tão sensacional que a pessoa ela desiste de todo aquele planejamento de cirurgia e tratamentos mais invasivos para essa questão. E foi por isso que eu comecei a trabalhar com ela. Então a técnica Tupper é um tratamento americano, é um programa americano, foi desenvolvido por Julie Tupper, que ela é americana, há muitos anos já, há 30 anos que a técnica foi criada, mas aqui no Brasil ela chegou há cerca de 8 anos. E até hoje ela não é muito divulgada ainda, porque são poucas licenciadas no Brasil. O curso ele é feito lá no exterior e pouca gente teve acesso a ele. Eu acho que somos 10 licenciados no Brasil, então somos poucas. E a técnica, na época, ela foi criada para gestantes, era um programa para gestantes, para fortalecimento, preparando para o parto normal, né, para o parto vaginal. Então, elas faziam os exercícios com a Julie, que é enfermeira obstétrica, e obstetra, né, enfermeira obstetra, e aí ela notou que essas mulheres que faziam esses exercícios com ela chegavam no pós-parto e tinham uma recuperação muito mais rápida, a barriga ela voltava mais rápida e próximo parto elas já estavam mais fortes e recuperadas. Então ela percebeu que essas mães, elas tiveram benefício e aí começou a desenvolver essa técnica relacionada aos exercícios do pré-parto. E aí ela percebeu que as mulheres que faziam depois, elas também tinham uma recuperação excelente. Aí ela fez 2 programas, um para gestação e um para pós-parto, que são parecidos, mas que resolviam muito bem a diástase. E como é que é a técnica? A técnica é um programa com o uso de uma cinta abdominal, que não é uma cinta tradicional, ela é uma faixa de 3 pontas, infelizmente não tem aqui para quem não conhece, mas depois eu mostro para quem quiser, tá? A faixa, o que ela é diferente do que existe no mercado? Ela é uma faixa de aproximação, então ela pega um lado da musculatura que está separada do reto abdominal e faz com que ele fique coladinho do outro lado do músculo reto abdominal que está separado, tá? Porque a diástase é isso. Não vou entrar muito na diástase, que a gente fez já uma live sobre ela, que tem no YouTube, para quem quiser assistir o que é a diástase, sintomas, sinais e sintomas. Então, a técnica, a musculatura, ela fica fechadinha, mas a intenção não é fechar para aquilo ali cicatrizar, não é. Ela mantém a musculatura na posição ideal, porque quando a gente faz exercícios físicos, seja qual for o exercício, quando a gente faz esforço, a tendência da musculatura é se afastar. O músculo transverso, que é aquele em forma de cinta, ao invés do que se pensava antigamente, ele não faz isso aqui. Pelo contrário, quando você contrai, ele se abre, tá? Então, essa é uma ideia que a gente tinha, que tem que fazer exercício, porque ele faz efeito de cinta, ele não faz efeito de cinta, pelo contrário, ele abre. Aí, para isso serve a faixa da técnica, ela mantém a musculatura na posição para que essa musculatura ela se fortaleça sem esse movimento de abertura que é causado pela pressão que a gente treina no nosso abdômen, que é normal, uma pressão que ela existe para a gente poder fazer esforço, né? Para poder fazer cocô, para poder espirrar. Então, é uma força que é do nosso organismo, é fisiológica. Mas se você faz essa força e aí essa musculatura que né, já está separada, né, pela diástase, e esse músculo ele não estiver coladinho ali, a tendência é ele separar cada vez mais. Então, a faixa da técnica é para isso, ela mantém a musculatura fechada, sendo que as cintas tradicionais, elas apertam.
tá? Então, elas apertam, não aproximam a musculatura tá, aqui está separada. Pela diástase, ela faz isso aqui. Tá? A cinta tradicional aperta. Então, a diástase continua lá, mas você fica apertada dentro da cinta. E como todo mundo, vocês sabem, vocês já ouviram falar, a musculatura apertada ali, parada, ela vai ficar cada vez mais fraca. E aí, com a musculatura fraca, a tendência é a musculatura cada vez ficar mais separada. Então, essa é a diferença entre a cinta tradicional e a faixa da técnica. Então, esse é o primeiro pilar da técnica Tupper, que é o uso da faixa abdominal. Segundo pilar são os exercícios. Os exercícios da técnica, eles são especializados para a musculatura profunda do abdômen, ela é só mesmo localizada ali para aquele tratamento. Então, são exercícios inicialmente exercícios para fortalecimento dessa musculatura profunda, né, que é essa que tem tendência de abrir, a gente vai trabalhando ela para ela fortalecer ao ponto de que ela consiga conter a pressão intraabdominal sozinha, que você não precise fazer aquele esforço lembrando que você tem que contrair, ou então dependendo da faixa da técnica. Você vai fazendo esses exercícios para que futuramente essa musculatura ela tenha condições de fazer esse trabalho de segurar a barriga no lugar. O terceiro pilar é o levantar e deitar corretamente, que é um hábito que nem sempre, na verdade, a maioria, grande maioria das pessoas não sabe que pode ser ruim para a diástase, porque o levantar e o deitar com a barriga, se vocês observarem, quando a gente faz com a barriga relaxada, a tendência dela é estufar. Então, você faz o esforço, a barriga estufa, e é como se você fizesse um abdominal relaxada, né? Você nem ativa e você nem está pensando em preparar aquela musculatura para o esforço. Então, aquilo ali, a tendência, quando você faz, a musculatura ela se afasta cada vez mais. Participação especial. Desculpa. Tá? Então, perdi o fio da meada, desculpa. Enfim, aí a gente trabalha a musculatura profunda, que é o transverso, tá? Faz parte, né? Não tem criança hoje, tem marido passando. Mas então, a gente trabalha o transverso na primeira fase da técnica e os oblíquos, eles também estão trabalhando junto. Na verdade, a musculatura do abdômen e a musculatura do nosso corpo todo, ela não é separada, a gente não consegue isolar totalmente. Quando a gente trabalha uma musculatura, toda a musculatura que está ligada àquele músculo, ele trabalha junto também. Então, lembra aquela separaçãozinha, né? Aqui no meio, a gente tem um tecido conectivo, que a gente chama de linha alba, e nesse tecido conectivo aqui se inserem todos os músculos do abdômen. Quando esse estiramento acontece, que é quando a diástase acontece, todos os músculos do abdômen vão ser afastados, porque eles não estão mais na posição inicial deles. Então, o de lá de dentro, que é o transverso, a gente trabalha muito na primeira fase. Os oblíquos, que também estão aqui inseridos, eles também ficam afastados e a gente trabalha ele também em todas as etapas, desde a primeira até as outras. E o reto abdominal, que é aquele, que é o tanquinho, que está separado, a gente vai trabalhá-lo mais na segunda fase da técnica. Por quê? Porque a gente está trabalhando a base, o profundo, para depois passar para ele, que é o lesionado, que está aberto ali. Então, a gente faz a base e depois passa a trabalhar o reto abdominal mais intensamente, certo? Então, essas são as 3 primeiras semanas da técnica, que são exercícios que pode fazer em qualquer momento. A segunda fase da técnica, então, a gente vai trabalhar o reto abdominal e a partir da terceira fase da técnica, você vai precisar malhar, treinar. Por quê? Porque a gente trabalhou localizado, a gente trabalhou ali a musculatura do abdômen. Só que o abdômen, ele não se suporta sozinho. Ele tem as outras musculaturas que não só se inserem ali, mas como dependem dela, né? Então, temos os glúteos, a gente tem toda a musculatura torácica, né? As costelas que estão ali interligadas com essa musculatura. Então, vai precisar treinar a partir da 6ª semana. Só que não é qualquer exercício físico, sair treinando loucamente achando que vai melhorar. Pelo contrário, tem exercícios que a gente trabalhou com aquele fortalecimento, a pessoa já está preparada, a musculatura mais forte, aí você vai fazer um abdominal super forte, aí aquilo ali, tudo que a gente tinha
arrumado, ele se desorganiza de novo. Então, o que que precisa? Precisa de uma evolução. A partir da sexta semana, a gente vai trabalhar com exercícios que a gente chama de cadeia fechada, que é exercício com o pé no chão. Você tem um apoio para que você não faça um esforço grande no seu abdômen. Se você sentar aí na sua cadeira, tenta tirar os 2 pés do chão, coloca a mão na barriga. Pode fazer aí agora. Coloca as 2 mãos na barriga, tira os 2 pés do chão. Você vai sentir a força no abdômen, que o seu abdômen precisa fazer força para que suas pernas saiam do chão. E perna é pesada. Então você perceba que quando você abre a cadeia, que é tirar os pés do chão, a musculatura ela tem que trabalhar mais. Então isso é uma outra fase do nosso tratamento. A gente começa devagarzinho, com o pé no chão, fazendo exercícios com halteres, fazendo exercício com elástico, tudo em pé ou então deitada, né? Elevando uma perna, depois elevando outra perna, sem tirar as 2 pernas ao mesmo tempo, justamente por isso que vocês sentiram, porque a musculatura ela tem que se adaptar primeiro com os exercícios mais simples para depois ela chegar nos exercícios mais complexos. Me perguntaram no grupo da técnica há pouco tempo qual tipo de exercício eu não vou poder fazer nunca mais. Não sei se ainda tem, porque faz tempo que eu não assisto o vídeo da técnica que vocês têm acesso, né? Ou da plataforma da técnica, para quem faz. Mas a Julie Tupper, ela era muito radical, porque ela fez a técnica, ela criou a técnica há muitos anos. Então, ela radical, abdominal nunca mais na sua vida, porque abdominal faz mal para o seu abdômen. Mas não é mais assim. Tá? Então, eu mudei esse pensamento. Acho que todas as pessoas que trabalham hoje em dia com a técnica mudaram também. Não tem limitação. A mulher que faz essa recuperação abdominal, ela vai chegar àquele exercício que ela pretende, mas a gente tem que ir construindo essa evolução. Tá? Ela não vai conseguir fazer esse abdominal com as pernas fora do chão agora, mas ela vai começar com um pé, depois vai começar com outro, tirando outro pé, até ela conseguir. Mesma coisa com barra. Exercício de barra, de agachamento, você vai agachar primeiro, sem peso, depois vai agachar com o pezinho na mão, depois vai começar. Então, é uma evolução. O seu corpo, ele precisa ir construindo, né? Você não vai querer correr, falar, a partir de hoje vou correr, então já vou direto fazer uma maratona. Tá? Então, é a mesma coisa, o abdômen é a mesma coisa. Você não vai começar hoje correndo uma maratona, senão você vai destruir o seu abdômen. Tá? Então, passo a passo, mas você chega lá, termina conseguindo fazer todos os seus exercícios. Você vê hoje, né? Eu não fazia nada naquela época, né? Meu abdômen ele ficava gigante e aí eu não fazia nada. E hoje em dia eu tô fazendo CrossFit, que eu gosto muito, né? Mas antigamente, quando eu fiz a técnica, era assim, impensável uma mulher fazer CrossFit, porque o CrossFit detona o abdômen, detona tudo, né? Detona as articulações, detona o quadril, detona o ombro. Mas depois, com o tempo, né? Depois que a gente exagera, aí a gente vai achando qual que é a verdade, né? Não é bem assim. Isso é uma questão de como é feito o exercício, não só o CrossFit, não só Pilates, porque para vocês terem uma ideia, eu faço CrossFit e eu lesionei meu ombro fazendo Pilates. Tá? Então, todo mundo perguntando, você está machucada, né? O seu joelho está machucado porque eu fazia step. Não era porque eu corria, sabe? Quando eu fiz step, machuquei o joelho. Quando eu fiz Pilates, eu machuquei o ombro. Então, a gente tem que ter um pouco desse questionamento. Não é porque eu faço abdominal que eu vou ter diástase, mas também eu tenho que ter cuidado com o abdominal. Eu não vou deixar por isso mesmo, tá? Então, o importante disso tudo, fazer corretamente, fazer uma evolução lenta e gradual, e aí sim vai passando aos poucos para aquele exercício. Você não vai partir para o mais difícil, obviamente. Falei de 3 pilares da técnica, não é isso? Falei 3. Sentar, deitar, levantar corretamente e o respirar corretamente, que é respirar com o abdômen e com a parte superior, tá? Então você vai encher o abdômen de ar e soltar o ar, tá? Enche o abdômen, solta o ar, que a gente movimenta o core de uma forma geral, tá? O que eu tenho mudado na técnica de lá para cá? Então, tem muitos anos que eu trabalho com ela, então eu estou inserindo outras coisas no meu tratamento. Então, não faço só a técnica. Hoje em dia, eu insiro outros programas que eu aprendi, um programa europeu, a técnica é mais famosa nos Estados Unidos,
Tem um programa europeu que chama Mutu, que eu insiro também no tratamento das minhas pacientes, que é fazer outros tipos de exercício, não só exercício para o abdômen, que isso aí também está muito, um pouco já defasado. É você parar tudo, ficar fazendo só exercício para abdômen, para depois você fazer o resto do corpo. Então, a gente sabe que o movimento é importante, a gente não pode parar totalmente, como era a fisioterapia antigamente. Vocês lembram, né? Antigamente, a ideia era imobilizar. Você imobiliza para sarar, para depois você começar a fazer exercício. Mas hoje em dia não é mais assim. Raramente se imobiliza, só quando tem fratura. Tá? Então, quando é uma distensão muscular, quando é uma tendinite, não se imobiliza mais, porque o prejuízo da fraqueza muscular é muito pior do que se você estiver sentindo dor, mas fortalecendo. Então é a mesma coisa com a técnica, esse parada total não é interessante. Então eu passo alguns exercícios, a pessoa tem que caminhar, tem que fazer ou uma escada, um elíptico, então tem que fazer um exercício que movimente o corpo todo, não é para ficar parada. Vocês sabem que o sedentarismo é uma doença, né? Sedentarismo é doença, é um fator de risco muito grande para vários tipos de doença. Tá? Dúvidas até agora? Estou vendo que tem algumas dúvidas aqui, deixa eu ir respondendo dúvidas para passar para frente. Como resolver o Allen, mesmo já realizando a técnica? Aí a Luísa só mandou aqui o áudio, né? Porque o áudio realmente a gente ficou ouvindo o fundo. Tá? Então, o Allen é um sinal típico de diástase. Ele significa o quê? Significa que aquele tecido que eu falei para vocês, aquele que se afasta, ele perdeu a tensão, tá? Ele não tem aquela tensão de segurar a musculatura. Aí esse tecido aqui no meio, tecido conectivo, ele tá fininho. Então, quando a pessoa faz força, a musculatura, a gordura, ela empurra lá na frente, aí fica aparecendo como se fosse um alien, né? Um estufamento naquela região entre os músculos. O que quer dizer isso, então? Quer dizer que a gente precisa melhorar essa tensão na musculatura. O alien significa que a diástase não foi tratada? Mais ou menos. Antigamente a gente achava a mesma coisa, que alien era sinônimo de diástase e que não tinha solução, ou fazia técnica, se não melhorasse com a técnica, operava. Não é mais bem assim, não é assim, tá? Então, o que a gente faz em relação ao alien? O alien é uma fraqueza, a pessoa ela não tem aquela musculatura causando uma tensão. Então, o que precisa fazer? Fez a técnica e continua com alien, que é o que você me falou, né? Se você continua com alien, a gente vai ter que dar mais estímulo para o seu abdômen. Tá? Então, continuar fazendo a técnica, mas começar a fazer alguns exercícios de elevação de tronco, que é o momento que o alien começa a aparecer. Então, você vai começar aos poucos, dando um estímulo de tensão, né? Na técnica eleva a cabeça, você vai começar a elevar um pouquinho mais o ombro, claro, ativando e fechando as costelas, para que essa musculatura ela vá recebendo sempre um estímulo de evolução. E quando você fica parada sempre no mesmo exercício, seu corpo ele não evolui, não tem estímulo. Nosso corpo ele é inteligente, ele quer guardar energia. Quanto menos esforço ele tiver, melhor. Tá? Isso é um instinto, não é instinto, né? Isso é um resquício da nossa vida primordial, né? Primata, enfim. Tá? Então, o corpo, o estímulo que você dá para ele, ele vai se adaptar. Então, se você não der estímulo para ele, ele não vai se esforçar para melhorar. Então, o que a gente precisa fazer? Evoluir nesse treino. Não sei se você está treinando, geralmente o que eu faço nessa fase é indicar o Rubens, né, que é um parceiro nosso, né, meu da Luísa, então parceiro na parte de educação física, porque ele sabe como lidar com mulheres que têm diástase, então ele vai, ou na parte do desafio que a gente está fazendo, ele vai passando um treino seguro para quem tem diástase, mas nos treinos particulares ele vai te perguntar, você tem isso, então o que é que você consegue fazer? Não consegue fazer, a gente parte para isso. Então, treino personalizado para Kátia, né? Ah, Kátia, lembra da gente conversando, Kátia? Então, você tem que conversar com o Rubens, já que você faz o acompanhamento, sobre essa questão do alien. Eu converso com ele, tá? Depois eu explico para ele direitinho o seu caso, e aí ele conversa com você, tá bom? E aí, meninas? Falta de ar. Falta de ar. Kátia, né, que tá fazendo acompanhamento. Beleza, Kátia, me lembra, tá? Senão eu vou acabar me esquecendo. É muita coisa. Me lembra amanhã,
porque amanhã eu falo com o Rubens, tá? Apneia, beleza. Normal sentir um pouco de falta de ar. Viviane, me explica a falta de ar. Falta de ar fazendo o quê? Falta de ar fazendo os exercícios da técnica, ou falta de ar em geral, ou falta de ar fazendo o quê, exatamente, para eu poder te responder. Não entendo quando se fala de apneia. Explica um pouco sobre isso. A apneia é quando você segura o ar. A apneia quer dizer parar de respirar, né? E isso quer dizer o quê? Você está respirando normalmente, prende a respiração. Isso quer dizer apneia, tá? Não sei se você está se referindo à apneia como exercícios, né? Porque virou um sinônimo de exercício hipopressivo, que é quando se faz apneia, para de respirar e puxa o diafragma e faz aquela barriga negativa. Não sei se é isso que você está me falando. Mas eu sou contra. Eu não gosto de exercícios que tem a aspiração diafragmática, que é esse que a pessoa faz a apneia e depois abre as costelas. Esse exercício, ele é totalmente contra ao que a técnica prega, que é o fechamento de costelas. A técnica prega fechamento de costelas, por quê? Porque o reto abdominal, aquele nosso músculo aqui pertinho dessa faixa, que está sofrendo aqui a questão, ele se insere nas costelas. Então, aqui em cima são as costelas, tá? Vê se vocês conseguem imaginar aqui, costelas em cima, e esse músculo ele está inserido aqui, nas costelas. Se você pega as costelas, então assim, você faz isso aqui, o que o músculo faz? Ele faz isso aqui, tá? Na verdade, ele faz isso aqui, ó. Ele se abre. Então, vocês reparem que essas pessoas que fazem esse exercício há muito tempo, elas têm uma tendência a ter o estômago alto, que são as costelas, que elas ficam, a gente chama as costelas abertas, aladas, né? Elas ficam abertas. Então, a pessoa pode até ter uma barriga escavada embaixo, mas a parte superior, ela é alta. E para quem a diástase é superior ao umbigo, a tendência é piorar. Então, a pessoa que já tem diástase acima do umbigo fica com aquele aspecto de estômago alto. Então, eu não gosto, não indico, tá? Vamos lá. Era isso, Lenilda? Não sei se você estava falando isso, né? A apneia do exercício físico, o hipopressivo, né? Exercício físico que eles dizem ser para diástase. Na verdade, o exercício hipopressivo ele não é para diástase, mas como a diástase é o novo pretinho básico, ele está na moda, é o novo glúten, né, Luísa? Então, tudo agora é tratamento para diástase. Então, o hipopressivo é um exercício para postura. É a mesma coisa que você dizer que o RPG trata diástase, que não tem nada a ver, sabe? Só que como tá ali, tá fazendo exercício, beleza, eles resolveram dizer que ajuda na diástase também. Então, é pura propaganda. O exercício hipopressivo não é para diástase, ele ajuda na postura. Foi para isso que ele foi criado, tá? Então, não confundam, tá? Estou entrando na 10ª semana e sinto que o corpo está acostumando aos 2 exercícios, exatamente, foi isso que eu falei. Como intensificar? A bola pode ajudar de alguma forma? Sim. Kari, tem que treinar, e isso a gente já começa na 6ª semana, tem que incentivar o corpo a novos desafios, a novos estímulos. Então, o que acontece com os exercícios da técnica? Você faz intenso durante 3 semanas, aí na 3ª semana o corpo começa a adaptar, aí a gente muda. Tá? A gente passa a fazer ele associado ao assoalho pélvico, que é o zíper, você associa ao fechamento das costelas, que você trabalha essa musculatura toda associada à inserção do reto abdominal, e com elevação você trabalha o reto abdominal. Então já é um novo estímulo. Só que quando chega na 6ª semana, o corpo já se adaptou. A tendência é essa de adaptação. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que treinar. Então vai ter que usar todo esse princípio da técnica de contração, contração de assoalho pélvico, que é o zíper, fechamento de costela, treinando. Tá bom? Então, você vai fazer um agachamento, como é que você vai agachar, inclusive daqui para frente na sua vida? Para isso que a técnica vai, assim que vai ser a manutenção dela, e assim vai ser futuramente quando você quiser fazer um exercício de forma correta. Você vai agachar, na hora da força, o que você vai fazer? Contrai o assoalho pélvico, fecha o zíper, contrai a costela e solta o ar, fazendo força. Tá? O que você fez? Você fez o passo a passo da técnica. Então, você vai usar isso no seu dia a dia. Mesma coisa que você for fazer um exercício deixa eu ver, mais fácil, bíceps, tá? Vocês entendem melhor. Então, você está na fase de relaxamento, tá? Fase excêntrica, quando você solta, bota o peso para baixo,
Quando você vai fazer a força, que é o peso para cima, o que você faz? Fecha o zíper, aperta no quinto andar e fecha a costela. Solta o ar. Tá? Parece difícil na hora, mas vocês veem que isso aí fica automático. Bom, mas no começo, enquanto você está mudando de hábitos, tem que fazer igual andar de bicicleta. Zíper, costela, tal. Por isso que o elevação de cabeça, ele tem passo a passo. Não é só para fazer elevar a cabeça, tá? Então, passo a passo. Fecha o zíper, fecha a costela, eleva a cabeça, desce. Fecha o zíper, fecha a costela, tá. Porque o seu corpo, ele vai criar essa automaticidade. Ele não cria isso se você não der esse estímulo contínuo, que é o que a gente faz no exercício elevação de cabeça. Então, você vai fazendo até o seu corpo falar, agora eu preciso fazer força. Zíper, costela, solta o ar, tá? Então, ele vai fazer sozinho. Você vai ver, quando você estiver treinando na academia, solo pélvico, costela, solta o ar. Então, isso aí vai entrando na cabeça depois. Mas tem que treinar, tá? Não pode ficar fazendo só técnica a partir da sexta semana. E se não tiver como ir para academia, é aquilo que eu falei. A gente combina com o Rubens ou então eu mando os exercícios básicos até que você consiga treinar. Kari, te respondi? Qualquer coisa você me fala, tá? A bolinha ajuda. A bolinha, ela tem vários exercícios com a bolinha. Tô correndo contra o tempo aqui, 10 minutos, tá? Então, oh meu Deus, o que eu fiz aqui? Peraí. Leia, após o final da técnica Tupper, é recomendável utilizar a cinta? Não recomendo, Leia, a não ser que você queira fazer a técnica em outro momento de novo, tá? Mas não recomendo. Por quê? Porque a técnica, querendo ou não, né, a cinta, querendo ou não, ela tá te ajudando. E você, a função sua aqui não é você ficar usando digamos assim, muleta, né? A faixa, ela não é muleta porque ela tem... Vocês estão me vendo? Porque saiu aqui para mim. Não sei se vocês estão me vendo. Luísa, me diz aqui que eu não estou vendo ninguém. É que eles estão me cobrando agora $12 pelo negócio. Enfim. Tá normal, Bia. Tá normal para vocês, né? Para mim não aparece, olha só. Estão me obrigando a pagar aqui e sumiu. Faltou a pergunta da Geisa só. Na manutenção, quantas vezes é necessário realizar os exercícios por dia e qual a quantidade do elevador? Tá, então a manutenção é uma vez por dia só. Você não precisa fazer a técnica normalmente do jeito que tá, mas como é que tem que ser feito esse exercício? Ele tem que ser feito ou no seu momento de academia, que você está treinando, como eu falei, você faz a contração da técnica no momento da força, toda vez que você vai lá, faz quinto andar, contrai assoalho pélvico, ou então você faz uma série do exercício da técnica depois que você termina o seu trabalho da academia, ou então, se você não estiver treinando, faz uma série de contrações e do elevador em casa uma vez por dia. Só isso. Mas a manutenção, ela é super importante, tem que ter, né? Como academia, você não para de frequentar a academia, nem para de comer depois que você atinge o seu objetivo na dieta. Tá? Então, é isso. O que mais, meninas? Me falem. Ainda não encontrei onde é que eu tô aqui. Peraí. De perguntas até agora foram essas. Só, né? Tá. Então tá, meninas. Perguntem, então, pra gente acabar aqui, que o Zoom já tá me boicotando aqui, já não vejo mais vocês, né? Então, só vocês Você me tá vendo ouvem. o chat, Bia? Não tô vendo nada. Tá aqui uma Nada. tela pra mim, assim, pague, registre-se, enfim. Né? A falta de voltou. ar é Voltou pra fazendo mim. elevador e contração. Voltou. Que falta de ar. Você sente falta de ar fazendo elevador e contração, é isso? Tá, então, se você sente falta de ar, é porque você está prendendo a respiração, que não é o certo, você não pode prender a respiração. O certo é, respira toda vez que você for fazer força. E como é que você faz isso sem pensar? Conta alto, tá? Quando você conta 1, 2, 3, naturalmente você tem que puxar o ar para poder contar. Então, você abre a sua laringe quando você conta. Aí, quando você aprende, isso aí você já não precisa mais contar. Você vai, tá? Curtinho, vai fazendo. Tá bom? Deixa eu ver. Podemos fazer a técnica mais de uma vez? Sempre que você quiser fazer a técnica, pode. Tá? O ideal é que você não precise fazer de novo, mas se você parou, não fez manutenção,
e voltou alguma coisa, né? Você ficou um tempo sem fazer, pode fazer quantas vezes você quiser, não tem limite. Sempre que você quiser e precisar, se você tem aquela festa daqui a um mês, quiser fazer assim para dar aquela, né? Tipo, desafio de 20 dias, assim, pega pesado. Pode fazer, tá? Técnica em algum momento de Mais uma, desafiador. Bia. Doutora, se caso não der para fazer todos os exercícios certinho, terei um resultado? A diátese vai fechar? Fran, fazer certinho, eu acho que nem 1% das pessoas que fazem a técnica fazem certinho, tá? Eu vou te falar que eu, para fazer a técnica, eu fiz 2 vezes, quando na época que eu fiz para me tratar e não fiz direitinho. Tá? Então, é o que dá para você fazer. Vai ter resultado sim. Se o que você fizer com vontade, se os exercícios você fizer para cansar a sua musculatura, vai ter resultado. Não importa se você um dia fez 2, no outro dia você fez 10, tem que fazer, tem que ter um estímulo constante, tá? Não conseguiu fazer 3 dias seguidos, tudo bem, depois você faz, não pode parar. Se caso não der para fazer todos os exercícios, foi o da Fran, né? Então, depois da sexta semana, introduzido novos exercícios, doutora, achava que ia com os mesmos exercícios da técnica. Sim, os da técnica não mudam, tá? Os da técnica até o fim são os mesmos, mas o que muda na sexta semana é que você tem que introduzir exercícios físicos em geral. Qual exercício que pode? Aí você tem que falar comigo, porque aí depende de você o que você vai poder. Se você vai fazer em casa, se você vai para academia, vai fazer pilates, porque aí eu tenho que te orientar. Eu oriento ou quem vai te orientar, o instrutor, ou eu te indico, ou a gente conversa, tá? Mas tem que treinar. Moro no Piauí, está muito quente. Está muito difícil usar no período da tarde. Será que isso irá me atrapalhar muito? Jaqueline, tem coisas que a gente não tem o que fazer, né? Se não dá, não dá. E eu te entendo, porque a cinta ela é muito quente. E ainda mais no Piauí, né? Quente pra caramba. Aqui já tá quente, imagina lá, né? Na cidade da Jaqueline. Não, se você ficar sem a cinta no período que você não consegue, capricha nos exercícios, tá? Eu sei que mesmo os exercícios quando tá quente é complicado, mas se você tá sem ela, mantenha a barriga no terceiro andar, tá? Ativa ela, não deixa ela totalmente relaxada, não relaxa a postura. Então, faz o que a cinta, a faixa deveria estar fazendo com você, tá? Mantém aquele estado de estar com a cinta, mesmo que você esteja sem ela, tá? Meninas, mais perguntas que está acabando nosso tempo. A gente tem 3 minutos só. O que mais que vocês querem saber? Me falem. Temos 19 pessoas, né? Então, estou esperando perguntas de vocês, que já está acabando o nosso tempo. Então, esse finzinho é só para a gente finalizar. Esse finzinho é só para a gente finalizar, né? Meu Deus do céu, que horrível. Então, meninas, mais nada? Não? Então, tá bom. Então, eu quero agradecer para vocês. Obrigada também, Luísa, por ter vindo. Obrigada a todos que assistiram. Espero ter tirado a dúvida de vocês, né? Espero que tenha sido esclarecedor. E o que vocês tiverem de dúvida depois disso, vocês podem me perguntar no grupo, me perguntem individualmente. Estou sempre disposta para vocês, tá? Tem uma, Bia? Já pensou em Lenilda, fazer uma aula presencial? aula ou atendimento? Porque atendimento eu fazia em Deve ser consultório. atendimento, né? Atendimento eu não estou fazendo mais não, Lenildo, porque não estava compensando, vou ser sincera contigo, não estava compensando financeiramente para mim, porque eu tinha que alugar a sala, tinha que pagar contador, tinha que um monte de despesa, de nota fiscal, não sei o que, eu parei, tá? Desisti de consulta presencial. Mas aula, eu já dei aula, assim, fora de Brasília, eu ia e fazia uns workshops em outras cidades, assim, juntava umas 10 mulheres. É isso que ela perguntou. É Aula isso, né? mesmo, tipo encontro. Sim, é uma possibilidade. Agora, acho que a gente não tem nem como conversar sobre isso, né, por causa da pandemia, mas é uma possibilidade. Eu já fiz em São Paulo, já fiz em Curitiba, já fiz em Fortaleza. Então, quem sabe, né? Se tiver gente interessada, eu vou visitar vocês que quiserem me ver, tá bom? Ativar é o mesmo que fechar o zíper? Último minuto.
Tem 1 minuto para responder. Ai, meu Deus, que tenso isso. Mais ou menos. O fechar o zíper, ele engloba muita coisa. O zíper, ele é interessante, que é uma dica boa, porque você, quando fecha o zíper, você contrai o assoalho pélvico e ativa o abdômen. Só que você veja que no exercício da técnica, você tem que ir para o 5º andar, ou seja, você já dá uma ativada do transverso, e aí você faz uma ativada do assoalho pélvico e aquela ativaçãozinha final. Mas o assoalho pélvico ele é excelente porque ele ativa os dois ao mesmo tempo, tá? Então é isso mesmo. Tem mais Natação, uma Anne, pergunta. pode fazer natação, tá? Contanto que você não fique com a barriga relaxada o tempo todo, tá? Na área do umbigo está mais difícil de fechar, seria bom para acelerar. Aí cada caso é um caso, Leia. Então a gente tem que ver, tá? Não sei em qual semana você tá. E aí a gente conversa individualmente, tá bom? Meninas, boa noite então, que eu vou ser cortada em breve, tá? Então só para me despedir, tchau para vocês. Perguntas depois a gente conversa mais, tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigada a todas. Beijo, beijo. Obrigada, Luísa.